Atenção, prepare-se. Vai entrar para a história. Dias 25, 26 e 27 de outubro, 5º aniversário da Igreja Batista Maranata. A IBM vai ser impactada pelo poder de Deus. Com o cego nas mãos de Deus, Reverendo Adão Santos. Um homem que Deus tem usado em dons de maravilhas por vários lugares do Brasil e do mundo, usado em curas divinas. Sumiu o caroço. Eu vi uma perna mais curta que a outra. Qual era a perna direita ou esquerda? A perna direita mais curta. Tá com a muleta na mão. É o surdez. Surdez. Tá ouvindo? Abriu os ouvidos. Tinha uma hérnia. Sim. E a hérnia tá aí? Ainda tá aí? Sumiu. Sumiu? E quando ele levanta as mãos, milhares de pessoas são arrebatadas. Chame o povo, tá? Anuncie, divulgue bastante nas redes sociais. Leve os paralíticos, os cegos, os enfermos, os doentes. Deus vai estar libertando vida, vai ser algo tremendo. Vai ser imperdível. Presidente e pastor Ageu Ibernon e Salete. O Acre, a cidade Cruzeiro do Sul, vai ser impactada pela glória de Deus. Preparem suas caravanas na Igreja Batista Maranata, na Rua Amazonas, Remanso. Olá, meus irmãos de Cruzeiro do Sul, Acre. Aqui quem fala é o Reverendo Adão Santos, um cego nas mãos de Deus. Olha, quero confirmar a minha presença no dia 25, 26 e 27 de outubro. Estarei em Cruzeiro do Sul, na Igreja Batista Maranata, aí com o pastor Ageu e Salete. Vai ser muito forte, vai estar comigo o cantor Miquel Quebra Tudo. Deus vai estar operando. Faça sua caravana, viu? 25, 26 e 27 de outubro em Cruzeiro do Sul, no Acre. Estaremos aí. Dias 25, 26 e 27 de outubro. Vai ser imperdível. Programa Voltando para Jesus, um programa da Igreja Batista Maranata. Bom dia, queridos irmãos em Cristo Jesus, meus amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui, dando início a mais um programa Voltando para Jesus. Um programa da Igreja Batista Maranata para você que está em casa, que está no seu carro, que está no seu trabalho, seja lá onde você estiver. Mas receba, porque eu não tenho dúvidas que é Deus que preparou esses momentos para mim e para você. Agora vamos dar início ao momento da palavra. A palavra que nós temos hoje para você, para o seu coração, ela está em João, capítulo 3, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai.
Assim é todo que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, amados, a Bíblia, ela é composta de histórias extraordinárias, histórias que mudam destinos, que mudam caminhos, que transformam vidas. E nesse sentido é que eu pedi para que Deus colocasse algo no meu coração para compartilhar com você nessa manhã. Uma manhã especial que Deus reserva para cada um de nós estarmos aqui juntos, fortalecendo a nossa fé. Uma história que Deus falou muito ao meu coração sobre lei e graça. Um encontro, né? Na igreja nós falamos tanto em encontro. Na nossa vida secular nós também falamos muito em encontros. Encontros que marcam, encontros que mudam destinos, que mudam história, que transformam vidas. E é esse encontro que Deus quer falar comigo e com você. Um encontro para que nós possamos voltar para Jesus quantas vezes for necessário. Um encontro em que um homem chamado Nicodemos, que se encontrava numa situação conflituante dentro dele. Nicodemos, um homem de muito conhecimento, um príncipe entre os fariseus. Ele fazia parte até do Sinédrio, um grupo de juízes em Israel. Então, Nicodemos, ele sentiu que tinha algo de errado dentro dele. Ele sentiu que todo o conhecimento que ele tinha, toda a posição como um líder, como um mestre, ele não era suficiente para que ele continuasse tendo uma vida com alegria, tranquila. Então ele sabia que o mestre estava naquele lugar. E era difícil para que os fariseus reconhecessem o Messias. E eles não reconheciam que Jesus era o Messias, o enviado. Mas Nicodemos, ele sentira que tinha algo diferente em Jesus. Ele sentira que Jesus era o mestre e era o enviado de Deus. E mesmo ele tendo ido ao encontro de Jesus, não é, à noite, como diz aqui nas Escrituras, nós não podemos criticá-lo por isso. Então, sabendo que Jesus estava naquele lugar, naquela cidade, operando milagres, muitos sinais, vidas sendo transformadas, ele desejou se encontrar com o Mestre. Ele, no capítulo 3, do versos 2, diz assim: ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nesse momento, ele estava reconhecendo o senhorio em Jesus. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias. Logo no versos 3, diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versos 4. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez?
Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Sabe, queridos, Nicodemos, ele anseiava esse reino, conhecer esse reino, e muito mais do que só conhecer, ele queria também saber como acessar esse reino. Ele desejava, porque ele não vivia isso. Os fariseus, o grupo ao qual ele pertencia, era como se fosse um partido religioso judeu. Eles conheciam e tratavam a lei de uma forma minuciosa, eles estudavam a lei mosaica, eles estudavam a lei de uma forma minuciosa. Mas uma coisa que Jesus não aprovava nos fariseus era a soberba e a hipocrisia com o povo. Então, Nicodemos, ele queria essa mudança. Ele conhecia a palavra, conhecia as escrituras do Antigo Testamento, mas ele sabia que precisava de uma mudança. Ele não conseguia acessar o reino, porque nós bem sabemos que o reino só é acessado através de Jesus. Não tem como nós irmos ao Pai se não for por Jesus. É por Jesus que nós podemos acessar o reino de Deus. E Nicodemos tinha essa situação conflituante dentro dele. E ele, na oportunidade, mesmo à noite, como eu já disse, nós não podemos criticar quem vai ter com Jesus às escuras, escondida. Quantos de nós, muitas vezes, por não colocarmos o nosso trabalho em risco, por não colocar o grupo social em risco, correr o risco de deixar de fazer parte daquele grupo social, temos escondido a nossa identidade de sermos filhos e acreditar num Deus vivo e fiel como Jesus. Não podemos. Ele foi. E algo assim interessante nessa mensagem também é o quanto Deus olha para cada um de nós e olha e diz assim: você é especial, você é importante e eu não me importo de tratar com você no individual. Eu não estou aqui só para ministrar, pregar para multidões. Jesus dizia: esse tempo é contigo, Nicodemos. Esse encontro é contigo. Eu só quero que você compreenda, Nicodemos, que você precisa nascer da água e do Espírito. Era só isso que faltava para a vida de Nicodemos. Ele conhecia as Escrituras, mas ele precisava nascer da água e do Espírito. Ele precisava entender que Jesus realmente era o Messias e que somente através de Jesus ele poderia acessar o reino. Sabe, queridos, todos nós somos criaturas. Sabemos que Deus criou todas as coisas. Deus criou a terra e tudo que nela há. Mas Deus, ele quer muito mais de nós. Ele quer que a gente entenda que nós somos muito mais do que criaturas. Nós somos filhos. E como os filhos, ele quer dizer: eu sou seu pai. Eu quero que você consiga acessar o meu reino. Eu quero que você compreenda que tem que nascer da água e do Espírito. Eu quero que você compreenda que você tem que ser como o vento. O vento, ele é levado de um lado para o outro. Eu quero que você compreenda uma atmosfera celestial. Eu quero que você pare de entender só as coisas terrestres, só as coisas aqui da terra, mas que você entre numa atmosfera celestial e compreenda o que é o nascer de novo. E compreenda o que é olhar para o Mestre e dizer: através dele eu posso acessar o reino. Através dele eu posso conhecer esse reino.
um reino que tem sido preparado para os filhos. É isso, querido. O que Deus quer falar conosco hoje é que nós somos filhos e que muitas vezes nós não tomamos posse dessa paternidade, sabe? Muitas e muitas histórias na Bíblia, elas aparecem assim com muita clareza, um resultado de pessoas que ouviram a mensagem de Cristo e se prostraram e tiveram experiências extraordinárias naquele momento, e muitos se converteram, e muitos começaram a falar em línguas e tiveram as vidas transformadas naquele momento. E a história de Nicodemos, a gente vê que ela para por aqui, um discurso de Jesus e não mais um retorno de Nicodemos. E aí você pode estar talvez se encontrando nessa mensagem, não é? Jesus já ministrou no seu coração, já usou pessoas para ministrar, para falar da palavra de Deus, e você ainda não deu um retorno. Mas lá na frente a gente vê que existe um retorno de Nicodemos. Nicodemos se manifesta 2 vezes. No capítulo 7, versículo 50, a palavra do Senhor diz assim: então um deles, Nicodemos, que antes fora encontrar-se com Jesus, perguntou-lhes: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? Esse momento, queridos, era o momento em que os guardas estavam nas tentativas de prender Jesus. E Nicodemos, aqui, ele faz a sua primeira manifestação do que ele tinha recebido já lá no encontro com Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, tudo é uma questão de tempo. Para alguns é mais rápido, para outros é mais demorado. Mas uma hora, quando você tem um encontro verdadeiramente com Jesus, você começa a manifestar aquilo que recebeu. Aqui Nicodemos, ele diz assim: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? A segunda manifestação está lá no capítulo 19, no versos 38 e 39, no momento do sepultamento de Jesus. Diz assim as Escrituras: passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Sabe, queridos, isso é muito forte. Aqui nós estamos vendo uma manifestação de um homem que vivia numa condição o qual ele tinha medo de perder o posicionamento dele. Ele tinha medo de perder o vínculo com o grupo o qual ele fazia parte. Mas ele não deixou de se posicionar nos momentos mais críticos para Jesus, que foi o momento no qual ele estava sendo perseguido para ser preso e o momento já do sepultamento de Jesus. Momento crítico para Deus, ver o seu filho sendo sepultado, mas um homem, príncipe entre os fariseus, por ter tido um encontro com Jesus, o qual ele entendeu que ele precisava nascer da água e do Espírito. Ele entendeu, ele disse: eu vou levar uma mistura de óleo para o sepultamento do Mestre. Eu vou levar óleo para o sepultamento do Messias. Sabe, o que Deus quer que você tenha é um encontro com Ele, um encontro que vai marcar a sua história, um encontro no qual você vai receber a palavra de uma forma profunda, que você vai conseguir tirar essa essência da palavra, uma essência transformadora, uma essência que muda o seu destino.
É quando você volta para Jesus e diz assim: eu te reconheço como o meu Messias. Eu te reconheço como o meu Salvador. Eu sei que o teu plano é salvífico. Eu sei que o teu plano é para mudar a minha história. Eu sei que o teu plano é de paternidade. E que eu sou filho, eu sou filha. É assim que Deus quer, sabe, queridos? Que a gente tenha esse encontro marcante, que a gente compreenda que não é sobre posição, que não é sobre conhecimento. O conhecimento não era suficiente para acessar o reino. A posição de Nicodemos não era suficiente para acessar o reino. E algo queimava dentro de Nicodemos, porque ele queria acessar esse reino, porque todo o conhecimento que ele tinha, todas as estratégias que os fariseus utilizavam, talvez acreditando estarem fazendo tudo certo, não eram suficientes para acessar o reino. Ele precisava nascer da água e do Espírito. Ele precisava morrer para a carne, nascer do Espírito. Ele precisava reconhecer Jesus como o Messias. Ter esse encontro foi fundamental. Ter esse encontro com Jesus foi algo que mudou a história de Nicodemos. E aí nessas duas manifestações, tanto no momento das tentativas em prender Jesus, ele fala para os guardas e os fariseus: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? Ele fala porque ele tinha propriedade em falar de Jesus, porque ele já tinha tido um encontro. Quantos de nós precisamos ter um encontro marcante com Jesus, entender o que é nascer de novo, para que a gente possa falar com propriedade sobre Jesus? Ele dizia para aqueles homens: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? E lá na frente, no sepultamento, como eu acabei de falar, ele leva 100 libras de uma mistura de mirra e aloés e acompanha José de Arimateia naquele sepultamento. José de Arimateia era um discípulo de Jesus e Nicodemos só não era para o público, para as pessoas, mas no coração dele ele já era um discípulo para Jesus. Então, queridos, a palavra nessa manhã, nesse sábado, é para que nós possamos colocar nos nossos corações que não importa quantas vezes for necessário, nós temos que voltar para Jesus. Nós temos que saber que posição não nos leva para o reino. Nós temos que saber que conhecimento não é suficiente para nos levar e acessar o reino. Mas que é necessário nós nascermos da água e do Espírito. É necessário nós morrermos para a carne e nascer do Espírito. É necessário nós deixarmos Deus no controle de todas as coisas. É necessário que a gente tenha um encontro com Jesus, reconhecendo Ele como nosso Messias. Um homem que veio com um plano salvífico, um plano para a humanidade, não só para o seu povo, mas um plano para a humanidade. E eu tenho certeza que Deus vai falar mais e mais ao seu coração com essa palavra, com o encontro de Nicodemos e Jesus, um encontro que marcou a história de Nicodemos e que mudou toda a sua trajetória e transformou a sua vida. É isso que Deus deseja que aconteça dentro de mim e de você diariamente. Então vamos para um momento especial, momento de oração. É momento de oração.
Vamos todos falar com Deus. Coloque a mão aí no seu coração se você puder, feche os seus olhos, fique à vontade, vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, te adoramos, Senhor, te exaltamos, ó Pai, porque só o Senhor é digno, Senhor, de ser exaltado. Ó Deus, muito obrigada por esse momento especial na tua presença, por esse programa, por mais um programa voltando para Jesus, o qual nós estamos aqui compartilhando a tua palavra. Obrigado por falar conosco, obrigado por não desistir de nós. Ó Deus, que o Senhor venha grandemente abençoar todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, Pai. Que o Senhor venha derramar da tua graça, Deus, do teu poder sobre a vida de cada um, Deus, que está acompanhando esse programa. E que os nossos corações possam queimar, Deus, por ter diariamente encontros contigo, Deus. Que o Senhor venha renovar, Deus, a aliança, Deus, com o teu povo, que a gente possa, Deus, se prostrar aos teus pés, Deus, de uma forma, Deus, extraordinária, dependendo de ti em todas as áreas, em todos os momentos de nossas vidas. Ó Deus, assim como Nicodemos teve um encontro com o Senhor, que nós possamos também, Deus, ter a sede de ter os encontros contigo, os encontros marcantes, encontros que mudam a história, que transformam vida, que fazem nos elevar, Deus, nos elevar como filhos e deixar de ser somente criaturas, Deus, mas que nós possamos passar a ser filhos, filhos de um Deus que nos ama incondicionalmente, Deus. É isso, ó Deus, que eu te peço nessa manhã, que o Senhor, Pai, venha trabalhar de uma forma extraordinária na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos deixar a agenda semanal para que você continue nos acompanhando, sabendo de todos os eventos, todos os cultos, momentos de orações que nós temos, porque é isso, a Igreja Batista Maranata, ela tem essa programação para que você seja grandemente abençoado com cultos, vigílias, não é? Momentos de orações que são de suma importância para as nossas vidas. O programa Voltando para Jesus, ele agradece profundamente você que tem nos acompanhado, que tem compartilhado, que tem curtido. Continue curtindo, continue compartilhando, porque é uma maneira que você contribui com a disseminação da palavra, com o alargamento da tenda do Senhor Jesus. Que você possa ser grandemente abençoado por estar nos acompanhando. E é com muita alegria aqui que nós vivenciamos esse momento juntos. Fiquem na paz, queridos. Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz.